Hoje nossa lição vai falar sobre a conduta do cristão em relação à família. Nós precisamos ter diante do Senhor uma postura firme diante da nossa família. O nosso textuário, ele está na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31, que nos diz: por isso deixará o homem pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Quando nós entendemos que eles vão deixar pai e mãe e vão não é abandonar, eles vão principalmente a distância física, então onde ele vai viver ali a sua vida. Que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, só uma pessoa, heterossexual entre pessoas de sexos diferentes e indissolúvel. O casamento não pode se desfazer e a instituição da família para a glória do nome do Senhor. Antes de nós entrarmos no mérito da lição, vamos fazer uma oração ao Senhor que venha falar aos nossos corações aquilo que Ele quer nos ensinar nesta manhã. E vamos pedir ao Senhor também que venha nos ajudar a compreender aquilo que Ele quer nos ensinar nesta manhã. Só alguns irmãos estão entrando aqui ainda. E quando nós compartilhamos da palavra do Senhor com os irmãos, é necessário que nós possamos também entender que a família ela é uma instituição muito importante. Então, por isso, Deus ele se agrada da família. Deus ele tem um projeto para as nossas famílias. Então, vamos falar com o Senhor nesta manhã. Pai amado, Deus Santo e Poderoso, agradecemos a Ti por tudo, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui para juntos meditar na Tua Palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, no coração de cada um que estiver ouvindo a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A carta aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 21 ao versículo 33, e depois o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Isso, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, quando ele escreve essa carta, é para que as pessoas, primeiro ele passa, ele institui a igreja, depois ele continua ensinando os irmãos em relação a tudo aquilo que era necessário. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo dando várias orientações em relação a várias situações, e aqui ele vai nos orientar em relação à família. Ele já falou: olha, vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser mansos, vocês precisam ser longânimos, vocês precisam viver com o seu corpo, viver em unidade. E aqui nós vamos entender no capítulo 5 de Efésios que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca a carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor alimenta e sustenta a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, ele fala no versículo 31, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua carne. Isso é algo muito importante. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame
a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Aí depois a leitura fala em Efésios também no capítulo 6, vai falar: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais a doutrina e a admoestação do Senhor. Quando se fala disso, nós vamos falar um pouco do papel de cada um na família. Você como pai, você tem o seu papel na família. Você como esposa, como marido, você tem o seu papel na família. E o apóstolo Paulo, quando escreve isso, olha quantos anos foi isso, quando ele escreveu isso veio para isso até hoje é uma grande verdade para todos nós. Nós usamos esse ensinamento até hoje. Diz assim na introdução que o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio, que é o casamento monogâmico, que é só entre duas pessoas, heterossexual, não é um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mas de sexos diferentes, e indissolúvel, não vai se desfazer. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nós vamos entender que o marido ele tem um papel, a esposa tem o seu papel, e os filhos também têm a sua contribuição na família. No capítulo 5 do estudo da carta aos Efésios, Paulo ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Ele, no capítulo 5, ele faz essa comparação e ele vai falar primeiro do papel do marido como líder da família. O marido, a ordem da autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isso é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a sua igreja. O marido deve liderar a sua casa como Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, quando você vai ouvir falar, o marido é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da casa, porque ele, nos padrões que se tem, ele é a cabeça, ele é o líder da casa. Hoje nós temos famílias modernas, mas o grande papel dentro do lar, a grande maioria das famílias, quem sai para trabalhar, para sustentar a família, é o marido. E diante disso também existem várias decisões que é o marido quem toma. Então isso é muito importante. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor, como se o homem quisesse oprimir. É um sistema que ele vem oprimir a posição da mulher na família. Ao contrário dessa falácia, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Ou seja, não adianta a pessoa achar que, como o marido é a cabeça da igreja, ele pode só mandar e pronto, acabou. Não. É uma questão de respeito, onde o marido precisa respeitar a mulher e a mulher também precisa respeitar o seu esposo. Isso é muito claro de nós entendermos. Depois vai falar o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Amar a esposa, esse amor ele fala de cuidado, de respeito. O papel do marido dentro da família não é só de sustentar, não é só de encher as latas, não é só de manter. Ele precisa também amar a sua esposa. A palavra fala como Cristo amou a sua igreja. Cristo amou a igreja de forma que ele deu a sua igreja, deu a sua vida pela sua igreja, deu a sua vida por nós. Então nós também, como maridos, nós precisamos doar a nossa vida e amar a nossa vida, amar a nossa família,
amar nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Se não tiver o amor, você não consegue superar as dificuldades. Se não tiver o amor, você não consegue viver mesmo. Você não consegue conviver com a outra pessoa. Cristo, ele doou a sua vida, ele amou a igreja, então dessa forma que ele conseguiu, nós seguimos esse modelo, né? Amar a nossa esposa, né? Amar a nossa família, como Cristo amou a sua igreja. Depois ele fala do cuidado do marido com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa, ela é parte do marido, ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. É muito forte isso, porque se eu amo a minha esposa, eu preciso amar é como se eu estivesse amando a mim mesmo, né? Então isso é muito sério. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para si mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam igualmente ao afeto, à consideração e à honra. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Isso é muito claro para nós compreendermos. O marido ele precisa doar a sua vida para a sua esposa, precisa amar a sua esposa, cuidar da sua esposa como ele estivesse cuidando de si mesmo. Às vezes muitas pessoas acham que é só suprir, né, as necessidades. Eu pago as contas, eu mantenho tudo em dia, eu dou para ela roupa, eu dou para ela isso, mas às vezes falta atenção, às vezes falta cuidado, às vezes falta carinho mesmo, falta de chegar, de dar um elogio, né, de ter um pouco mais de atenção mesmo com a esposa. Isso é algo muito sério. Ele fala que o amor, essa demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem, né, como diz a palavra, até que a morte os separe. Quando ele fala de modo permanente, e tanto em público quanto em particular, infelizmente tem pessoas que na frente, né, quando estão no público, estão em frente de outras pessoas, é um amor, é uma paz, é uma calmaria, como diz, né? Mas é só virar as costas ali que tudo vira ao contrário, né? Ele já começa com gritaria, já começa com grosseria, ele já começa com tantas outras coisas que acabam ali entristecendo mesmo a esposa, né? Isso é muito, muito triste, porque as pessoas vivem, né, somente de aparência. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então esses são os deveres, né, da esposa. Vamos também agora os deveres do marido. Vamos também agora ver os deveres da esposa à luz da palavra, né? Isso não sou eu dizendo, né, mas isso é baseado na palavra. E aqui vai dizer o seguinte: de acordo com a analogia de Paulo, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa, né? Se o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ela foi comparada à igreja de Cristo. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus 6, versículo 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido, principalmente em relação a respeito, principalmente em relação a cuidado.
E aqui ele não há nada de depreciativo nessa conduta, pois trata o alto entre Cristo e a sua amada igreja. Quando Cristo ele doou a sua vida à sua igreja, por isso que nós, como igreja, também precisamos nos portar como devemos, diante de Cristo, porque Cristo nos amou com amor incomparável, um amor incondicional. Isso é algo muito lindo. Então, aqui ele vai dizer que a mulher precisa se sujeitar ao seu marido. E essa sujeição não quer dizer somente abaixar a cabeça e pronto, acabou. Essa sujeição ela se refere a respeito, ela se refere também a cuidado, ela se refere também a amor e também a atenção. E vai dizer que não se trata de uma sujeição irracional, ou seja, de somente se sujeitar, ficar sim, meu marido, sim, meu querido, sim, meu amor. Não é isso. Aqui se refere à sujeição de grata aceitação do amor e do cuidado, porque infelizmente existem esposas que elas se acham superiores aos seus maridos e elas se acham que podem fazer o que quiserem, que elas mesmas podem resolver a sua vida, elas mesmas podem se sustentar sozinhas, que às vezes nem precisam dos maridos, Isso é algo que precisa ser muito claro, é um papel que precisa ser muito bem desempenhado, mas com um consentimento mútuo. Então é necessário o cuidado, é necessário o amor entre eles. Não é nada depreciativo, mas retrata o alto nível de relacionamento entre o cristão, entre Cristo e a sua igreja. Depois vai falar da conduta, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como e as esposas eram escravizadas. Olha só, quando Cristo ele veio, primeiro na cultura judaica a mulher era secundária, a mulher era ignorada, e na cultura judaica ela era ignorada, e na cultura grega as mulheres eram escravizadas e colocadas como inferiores aos homens. Algumas culturas até hoje, principalmente os indianos, vários outros do Oriente Médio, eles não consideram a mulher como um ser no mesmo nível dos homens. Tem alguns relatos que eu já vi de historiadores que falam que existem alguns povos que durante um julgamento a mulher, para que a palavra dela possa ser comparada com a palavra de um homem, ela precisa ter mais 5 ou 6 testemunhas para que a sua palavra possa ser comparada à palavra de um homem. Então, diante de um juiz, vai ser 6 pessoas, a mulher, e mais 5 testemunhas contra a palavra de um homem. Então, isso é muito sério, muito triste, porque as mulheres serem tão inferiorizadas dessa maneira. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens, ao conversar com uma mulher samaritana que não podia. Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Aqui nós entendemos e compreendemos que quando Cristo fala isso, quando ele conversa com a mulher samaritana, ele não está ali conversando com ela, ele não poderia conversar com ela, e ele conversa com ela, ele quebra os paradigmas da época, e eu acho muito interessante quando ele conversa com ela, ela fala assim, que ela num determinado momento ela não sabe com o que ela está falando. Ele fala assim: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Então depois, isso é muito lindo, porque ele chega, Cristo ele vem para nos mostrar algo novo no mundo, para quebrar muita coisa, muitas regras que as pessoas achavam que aquilo ali era uma regra que era o fim de tudo e pronto, e ele veio para desfazer tudo isso. E aqui ele fala que a mulher cristã desfruta da liberdade em Cristo
e não está sujeito a nenhum sistema de escravidão. Nenhum sistema de escravidão. Nada. Né? Isso é muito importante. E aqui, depois eu vou falar o amor do marido para com a esposa. Ele deve ser um amor altruísta, né? Com amor que se doa mesmo. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido. Né? Isso é muito importante. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. E é um ciclo. Se o homem ele passa a cuidar mais da sua esposa, a esposa passa a ter um carinho maior por ele, passa a ter um cuidado também maior com ele. Então o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o seu marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado, e essa postura ela é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa também que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. O desautorizar a autoridade é algo muito importante, porque existem famílias onde o marido ele não tem uma postura firme e às vezes a esposa, ao invés de colocá-lo, né, você precisa ser mais atuante, ela às vezes quando ele dá uma palavra de correção aos filhos, ou ele dá uma palavra para que possa ter uma postura mais firme, né? Ela vai lá e já vem, não, você não, ou então ela já desautoriza ele, ou às vezes ela vai já, não, para deixar que isso aqui eu faço, às vezes ela falou, ele deu uma correção para um filho, ela já vai lá, já tira aquilo ali, já joga para o outro lado, totalmente diferente, ele corrige, ela já vem, não é tudo isso. Então isso também não pode acontecer nas famílias, porque tirar a autoridade do outro também, porque chega um determinado momento que não se sabe mais, o filho não sabe mais em quem ele vai acreditar, em quem ele vai dar ouvidos, né? Então por isso que nós não podemos tirar a autoridade um do outro de maneira nenhuma, né? Isso é muito sério. As decisões em família precisam ser tomadas em família. O marido ele quer fazer determinada coisa, ele chega, conversa com a sua esposa. A esposa também quer alguma coisa, ela chega, conversa com o seu marido. Porque tudo isso precisa ser decidido em família. Vou dar um exemplo muito simples. Talvez a esposa, ela quer comprar, quer reformar a cozinha, por exemplo. Ela quer colocar um piso na casa, ela quer pintar a casa. E o marido ele quer comprar um carro, e já tem um carro, então é necessário chegar, avaliar para ver qual que é a prioridade da família, né? Se andam a pé, tem condição de comprar um carro, tudo, ou avaliar cada situação para ver qual que é a prioridade da família, mas precisa ser avaliado, ser conversado em família. Vai ser o bem mútuo. Talvez vai comprar um carro, vai ficar com um carro novo, mas vai continuar com a casa toda quebrada, né? Então isso não pode acontecer de forma nenhuma, né? Então precisa ser avaliado em família, né? Depois vai dizer que a esposa não é opositor, também o marido não pode ser opositor, nem desautorizar a autoridade do outro, né? Depois nós falamos do papel do marido, que deve cuidar da esposa, como Cristo cuidou da igreja. A esposa deve cuidar do seu marido e deve se portar como honrando seu marido, respeitando seu marido e fazendo seu papel como esposa. E depois também vou falar da conduta do filho, da conduta do crente como filho, né? A responsabilidade primeiro dos pais. Os pais devem criar seus filhos, a palavra fala na doutrina do Senhor. A palavra doutrina e disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra
Admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais esclarecer os parâmetros de conduta e reagir contra filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, com calma, com paciência, com amor e sem rigor expressivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Aqui é muito importante, porque quando nós falamos da conduta do filho como crente, isso reflete na conduta dos pais. Então, se eu estou criando os meus filhos à luz da palavra, eu preciso orientá-los de várias maneiras e de várias regras, de vários assuntos, mas sempre pautado na palavra. Não adianta eu falar com o meu filho que ele precisa se portar, principalmente onde ele estiver, na igreja, na escola, no trabalho. Você precisa conversar com os outros com respeito, respeitar a autoridade dos seus superiores, onde estiver, se eu mesmo não faço isso. Então é necessário os pais cuidarem de tal maneira e dar o exemplo aos seus filhos primeiro, E aí também, quando eu vou cuidar dos meus filhos, quando eu vou educar os meus filhos em obediência e tudo, eu preciso lembrar que a palavra também nos orienta a tudo isso. Então, se eu sou obediente, eu preciso também repassar isso aos meus filhos. Agora, se eu vou repassar alguma coisa que eu não vivo, isso aí fica bem complicado. Então, o papel de pai não é somente colocar no mundo, eu preciso criá-los. Tem até um treinamento que algumas congregações fazem, que se chamam Pais para toda a Vida, filhos para toda a vida. Quando nós temos nossos filhos, nós vamos cuidar deles por toda a vida. Mas já está casado e tudo sim. Mas o seu papel de ensinar, de orientar, isso aí vai ficar por toda a vida. E aí vai falar que nós também não podemos abusar da autoridade que nós temos. Se nós somos pais, nós também não podemos abusar e sempre vir com rigor, com uma palavra tão pesada. Sempre vamos vir com calma e com brandura, para educar os nossos filhos. E depois vai falar da conduta requerida aos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelos apóstolos. Filhos, sede obediente aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Lá no versículo 1, a parte de 1, vai falar que isso é justo. Segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Olha só, os meus filhos confiam na minha sabedoria. Então, quando os seus filhos vêm te pedir um conselho, você precisa dar o conselho à luz da palavra. E precisa ser um conselho sábio, porque aquilo ali, ele vai seguir. Se ele for obediente, ele vai seguir. Então, isso é bem claro de a gente entender. O apóstolo Paulo, para ratificar esse ensino, ele fala, o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo os filhos viverem, até mesmo sustentem em casa a necessidade. Portanto, a obediência ela é devida enquanto os filhos viverem sobre a sua tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Obedecer é devido enquanto os filhos viverem sobre a sua tutela, de acordo com o seu cuidado. Se você falar assim, faça isso, ele é obrigado a fazer. Se você fizer, vem aqui, realize determinada tarefa e tudo, isso é muito claro. Olha, não faça isso. Agora, vai ter situações que você vai falar para o seu filho, não faça, mas às vezes ele vai te desobedecer, as consequências vão vir, mas ele vai te desobedecer. Agora, a honra, ela é um dever para a vida toda. Enquanto você for filho, enquanto vida você tiver, você precisa honrar e respeitar os seus pais. E o terceiro subtópico aqui, já para encerrar,
ele vai dizer o mandamento com promessa aos filhos que obedecem, e uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com as benesses especiais. Se você, como filho, honrar o seu pai e a sua mãe, a palavra vai dizer, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você vai viver muito tempo sobre a terra e vai viver bem. Você vai bem, vai viver muito tempo sobre a terra. Mas é necessário honrar pai e mãe. Então, para nós concluirmos, primeiro falou sobre o papel do marido. Hoje o tema é um pouco mais tranquilo, dá para a gente levar um pouco mais rápido. Então, ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro cuidado, com verdadeiro respeito. A esposa, Deus deu a tarefa de respeitar a autoridade do lar, conferida ao seu marido. E aos filhos, Deus delegou a responsabilidade de educar, aos pais, tem que educar os seus filhos. E aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Isso é muito simples, passei de uma forma muito simples. Isso é bem claro para nós compreendermos. Você como esposa, você como filho, você como pai, você tem o seu papel, você sabe o seu papel. Então Deus não te colocou aqui, não foi à toa, nem como pai, nem como filho, nem como marido, nem como esposa, mas é necessário nós, assim como o apóstolo Paulo, andarmos como é digno da vocação com que nós fomos chamados. Se eu fui chamado para ser filho, no momento eu preciso respeitar, enquanto eu estiver debaixo da autoridade dos meus pais, debaixo do teto dos meus pais, e enquanto vida eu tiver, eu vou ter que honrá-los para que eu possa viver bem nesta terra. A nossa conclusão nos diz, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrar a seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade também fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Isso é muito simples, nós precisamos entender, compreender e viver com a vocação com que nós fomos chamados. E principalmente, nós precisamos também dar exemplo, porque é muito lindo quando a pessoa fala assim, nossa, eu acho tão bonita, eles dão super bem, isso é muito lindo isso, e não podemos esquecer principalmente de que aquilo que as pessoas veem em público também precisam precisamos viver dentro de casa. Eu não posso somente honrar minha esposa e tratar os meus filhos com respeito somente em público. Também preciso fazer isso quando estiver dentro de casa. E assim nós concluímos, vamos orar para encerrar. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa, para que Deus possa abençoar a sua casa, para que Deus possa abençoar sua família e guardar, E vamos também orar para que Deus venha cessar este mal que tem assolado o mundo inteiro. Na semana que vem estaremos aqui na última lição deste trimestre, que vai falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, nossa luta é contra as potestades deste mal. Então vamos orar e pedindo ao Senhor que venha continuar nos guardando. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor, meu Deus, por esta lição, agradecemos ao Senhor por cada vida que nos acompanhou nesta manhã. Pedimos, Deus, que o Senhor continue falando aos corações, a todos aqueles que
ouvir a Tua Palavra, que possam meditar na Tua Palavra, que o Senhor, o Espírito Santo possa abençoe os lares, abençoe as famílias, abençoe, Deus, os pais de famílias, abençoe os maridos, esposas, abençoe cada lar e continue guardando, Senhor, cada família. Abençoe também, Deus, o mundo inteiro, que o Senhor venha cessar este mal que tem assolado tantas vidas, que o Senhor possa continuar abençoando e guardando nossas autoridades e venha continuar, Deus, cuidando de cada um de nós. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus e Cristo possa abençoar o seu lar, em nome de Jesus.